Olá, eu sou Marcelo Isaac, sou acadêmico de Medicina Veterinária no Campus São Luís de Montes Belos, e com requisito parcial de nota do curso de Microbiologia do CEAR, eu vou apresentar um pouco sobre a brucelose. Primeiramente, a brucelose é uma zoonose causada por bactérias. É uma doença de importância econômica e social, isso porque ela causa custos diretos e indiretos aos indivíduos, como custos com honorários médicos, diminuição da produtividade do homem, e também dentro da indústria animal, como a contaminação do leite, da carne, queda da produção desses produtos. Há também a desvalorização do mercado externo, ou seja, quando tem casos de brucelose, a imagem dos produtos brasileiros é vista como ruim, e isso pode diminuir os preços. Além disso, há a perda de animais por causa da infertilidade e o descarte que a brucelose causa nesses animais. É uma doença que é transmitida por contato direto ou indireto com o animal que está com a infecção. Ela foi primeiramente notificada por Marston em 1859, quando estavam ocorrendo diversos casos de uma febre que ocorria na ilha de Malta. Por isso, nesse momento, a doença foi denominada como febre de Malta. Em 1887, o Sir David Bruce isolou pela primeira vez uma bactéria no baço de alguns soldados britânicos mortos na ilha de Malta e denominou essa bactéria como Micrococcus militensis. Posteriormente, Bernard Beng, que era um patologista veterinário dinamarquês, isolou uma bactéria das membranas fetais de um aborto de uma vaca e identificou-a como Bacillus abortus. Na etiologia, a brucela ela pertence à classe Proteobacteria e no gênero Brucella. Ela é caracterizada com pequenos cocobacilos gram-negativos não capsulados e ela não tem capacidade de locomoção e de formar esporos. É um parasita intracelular facultativo que mede de 0,6 a 0,1 micrômetro por 0,5 a 0,7 micrômetros de dimensão. São micro-organismos aeróbios. No entanto, em atmosferas com tensão de 5 a 10% de CO2, favorece o seu isolamento por algumas espécies. A temperatura ideal de multiplicação é na faixa de 20 a 40 graus Celsius, sendo o ideal mesmo 37 graus. E o pH ótimo para essas bactérias é de 6,6 a 7,4. Existem 7 espécies de Brucella, que são Brucella melitensis, Brucella suis, Brucella abortus, Brucella ovis, Brucella neotomai, Brucella canis e a mais recente descoberta, que é a Brucella maris. Em humanos, 4 espécies podem causar a infecção, que são a Brucella melitensis, que estão localizadas principalmente em cabras, ovelhas e camelos, e é a que causa maiores problemas nos humanos. Temos também a Brucella abortus, que é presente principalmente no gado bovino, e a Brucella suis e a Brucella canis, são transmitidas pelos suínos e os cães, respectivamente. Na epidemiologia, nós temos que a incidência verdadeira da brucelose, ela pode ser 5 vezes maior as que estão nos números oficiais. E isso ocorre por quê? Porque isso ocorre devido ao não diagnóstico das formas fluxes e ao não cumprimento da declaração obrigatória, que leva a ter os números menores do que realmente existem. A incidência humana ela varia de acordo com a densidade de gado caprino e ovino, grau de endemia animal e o nível socioeconômico dos hábitos alimentares. Nos animais, a brucelose é uma infecção crônica que persiste a vida toda, e a localização das bactérias nos órgãos reprodutores ela é responsável pelas principais manifestações reprodutíveis, que são a esterilidade e o aborto. A transmissão nos humanos ocorre principalmente pelo contato direto do agente com as mucosas ou as soluções de continuidade da pele, pela manipulação de tecidos, sangue, urina, secreções vaginais, fetos abortados
em envoltórios fetais provenientes de animais infectados ou pela ingestão de bactérias em alimentos, geralmente leite cru, derivados lácteos não pasteurizados, que são queijos, manteigas, iogurtes, sorvetes, além de carne crua mal passada ou cozida, obtida de animais infectados. Essa transmissão pela carne, ela é bem rara. E a transmissão interhumana também, ela é rara, com exceção de alguns casos de transmissão sexual intrauterina ou por aleitamento materno. Nos animais, a infecção natural, ela se inicia principalmente pela mucosa oral, nasofaríngea, conjuntival ou por solução de continuidade da pele, sendo que a principal porta de entrada é a mucosa orofaringiana. Os animais contaminados transmitem a bactéria do gênero Brucella através do parto ou aborto. A participação dos machos, ela é bem pouca na transmissão, devido a que ocorre por meio da monta natural, e pode ser disseminadas entre os animais por fômites, que podem se destacar águas, alimentos contaminados, além disso, recipiente de alimentação, torneiras, esses tipos de fômites. Outro ponto importante nessa transmissão são os animais de fazenda. Eles são considerados importantes reservatórios da Brucella abortus e podem ser responsáveis pela disseminação da doença por carregarem os produtos de aborto, que podem se encontrar espalhados na propriedade. Os sintomas da brucelose são inespecíficos, sendo seu início agudo ou subagudo. Geralmente, os sinais aparecem de 2 a 4 semanas após a inoculação. Os sintomas mais frequentes de brucelose são febre intermitente, dores musculares, articulares, cefaleia e sudorese, sendo geralmente confundido com uma gripe recorrente. Além disso, a endocardite e problemas articulares podem ocorrer com menor frequência. É necessário, no caso da brucelose, tratar os doentes por um longo período, sendo que as recidivas não são raras, e quando ocorre o tratamento, ocorre a interrupção desse tratamento, pode voltar a doença em 3 a 6 meses após essa interrupção. Como a brucelose tem uma sintomatologia inespecífica, é importante que se tenha uma história detalhada, que inclua a ocupação do paciente, o contato com animais, viagens em áreas endêmicas, ou ingestão de alimentos de risco, são os produtos lácteos não pasteurizados, ou a carne crua, por exemplo. O hemograma, ele é pouco útil nesse caso, mas ele pode demonstrar anemia, contagem de leucócitos normal ou baixa, e linfocitose relativa e trombocitopenia. A brucela, ela pode ser isolada do sangue, da medula óssea ou, de forma mais rara, de outros líquidos orgânicos, como o líquido cefalorraquidiano, líquido sinovial e o pus de abscessos. Os testes de isolamento são o teste de Ross de Bengala, teste de aglutinação sérica, de Wright e Hudge, e o teste de 3-mercaptoetanol. No tratamento, o principal tratamento é a antibiótico terapia, que produz alívio da sintomatologia e diminui a duração da doença. Além disso, reduz também a incidência das complicações. Como a bactéria ela se encontra intracelular, ela requer que os antibióticos tenham uma boa penetração. E os principais antimicrobianos utilizados são as tetraciclinas, aminoglicosídeos, rifampicina, o cotrimoxazol, as quinolonas e as cefalosporinas de terceira geração. No caso do bovinos, não ocorre tratamento, sendo que após a identificação da doença, é necessário o seu descarte dentro de, no máximo, 30 dias. Para o controle e prevenção, no homem, ele depende, sobretudo, do controle ou erradicação da doença nos animais. Também são necessárias medidas importantes de cuidados com a higiene, para limitar os riscos de exposição de algumas atividades ocupacionais
e a pasteurização ou fervura dos produtos lácteos e outros alimentos de risco, como a carne e o leite. Uma forma de prevenção é a vacinação dos bovinos, que pode ser realizada com a Brucella abortus B19 ou com a cepa Brucella abortus RB51. Há alguns anos foi implantado também o Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, que é direcionado aos rebanhos bovinos e bubalinos do Brasil, que tem importância para se combater a brucelose nos animais. Essas são as referências utilizadas e obrigado.